Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Maravilha estarmos juntos mais uma vez. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos fechar os nossos olhos, silenciar a nossa mente, aquietar o nosso coração. Vamos deixar de lado as nossas preocupações, para que possamos nesse momento serenar o nosso coração, acalmando, tranquilizando, para podermos nos conectar com os benfeitores, com os nossos mentores e poder assim pedir a harmonização do ambiente onde nos encontramos e a harmonização do nosso interior. Assim, elevando os nossos pensamentos até Jesus, vamos pedir mais uma vez que Ele nos auxilie no entendimento dos seus ensinamentos. Que assim seja. E assim, mais preparados, vamos iniciar a nossa reflexão, cujo tema é Beneficência e Paciência, retirado do livro Palavras de Vida Eterna. E não podia ser diferente. Eu vou explicar cada palavra primeiro, com o auxílio do nosso dicionário. Então, a paciência, já conversamos sobre ela na reflexão passada, é a calma, mas encontrei aqui 3 sentidos, que é saber esperar com calma, resignação para suportar males, perseverança para não desistir, que é o equilíbrio, a tolerância e a persistência, o ânimo de seguir em frente, para alcançar os nossos objetivos, seguir as nossas metas. A beneficência é a bondade e encontrei 2 sentidos: a prática do bem e a realização da caridade, que nada mais é o amor ao próximo. Então, o nosso tema, que é beneficência e paciência, podemos dizer assim: é praticar o bem, realizar a caridade com equilíbrio, tolerância e persistência. Então vamos ver agora o que Emmanuel coloca para nós. Ele começa dizendo assim: beneficência para com todos. Então vamos ajudar a todos sem distinção, seja criança, seja adulto, idoso, aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que precisa de um agasalho. Vamos ajudar aquele que está precisando, sem distinção. Porém, ele dá uma ênfase aqui usando a palavra entretanto. E ele coloca assim: entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Então vamos ver quais são esses setores que nós precisamos estender essa bondade. Primeiro que ele coloca, compreensão em família. Por quê? Sempre quando faço reflexão com vocês, eu coloco a família. Porque a família são as pessoas que convivem dia a dia, estão sempre juntas. Só que são várias cabeças pensando e pensam diferente. E é onde surgem os conflitos, é onde surgem as discussões. Mas precisa haver aí a compreensão, justamente para não haver esses desentendimentos. E aí ele coloca trabalho sem queixa. Quantas pessoas vão trabalhar e se queixam do seu trabalho? Que o trabalho é ruim, que o patrão é péssimo, que os colegas de trabalho são chatos, e vai trabalhar porque precisa. Então, olha que situação que a pessoa vai para o trabalho. Então, trabalho sem queixa, por quê? Porque é nesse momento que nós estamos trabalhando a nossa persistência, que nós estamos trabalhando o nosso equilíbrio, né? E a tolerância, que nada mais é a paciência. Então, agradecer ao invés de queixar. Agradecer o trabalho quando muitos precisam de trabalho e não conseguem. Então, se nós temos, vamos agradecer, porque é desse trabalho que nós trazemos o pão para dentro de casa. Então, vamos agradecer aqueles, né, que estão no nosso caminho ali,
porque eles estão servindo de provações para crescermos. Aí ele coloca cooperação sem atrito. Muitas vezes vamos ajudar alguém, mas acabamos, há muitas pessoas que se impõem, coloca algumas restrições, coloca algumas regras, e não que não seja importante colocar regras, mas é aquela pessoa muito autoritária. Então ela vai cooperar com alguém, mas quando a pessoa é muito autoritária, ela tem 99% de chances de gerar um atrito. Ao invés de cooperar, ela está até prejudicando ali esse trabalho em conjunto, certo? Aí ele coloca pagamento sem choro. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, muitas vezes a gente se desespera, chora, e já ouvi muitas pessoas dizer isso, por que isso acontece comigo, né? Eu não mereço isso, e acaba ficando até revoltado contra Deus. Só que nesse momento a gente tem que parar e pensar o que nós semeamos lá atrás para colher agora. Qual foi a nossa ação lá atrás para ter essa reação? Então nós precisamos pensar que o que está acontecendo é alguma coisa que nós ficamos em dívida. E nós vamos ter que pagar, não é ter que pagar, ou seja, nós vamos ter que consertar aquilo que nós fizemos de errado lá atrás. Então, ao invés de chorar, vamos procurar descobrir qual o verdadeiro motivo daquilo que está acontecendo com a gente, para poder resolver, para poder sair daquilo, não é? Aí ele coloca atenção a quem fala, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Então, saber ouvir, dar atenção àquele que precisa falar. Às vezes a gente não está afim de ouvir, porque aquilo é uma conversa, né? Uma coisa para você jogar fora, vamos dizer assim. Mas qual é a caridade se a gente não ouvir? Não ter a paciência para ouvir. Muitos pais não ouvem seus filhos e muitos filhos não ouvem seus pais idosos porque não tem paciência, porque não tem tempo. E se ouvissem, podiam evitar muitas coisas. Podiam ajudar e muito. Então vamos pensar nisso, saber ouvir melhor, principalmente nossos filhos, nossos netos, nossos idosos. E aí coloca aqui, respeito aos problemas dos outros. Sim, respeitar os problemas dos outros, porque quantas vezes já ouvi pessoas que chegam pedindo uma ajuda, assim, desabafando, e o outro responde como? Ah, isso não é nada. Precisa ver o que aconteceu comigo. Aí sim que eu queria ver. Ou seja, menosprezou aquele sofrimento que aquela pessoa, porque para ela aquele sofrimento é enorme. Ou então a pessoa reage da seguinte forma: ah, eu já tinha falado, agora o problema é seu. Se vira. Não quis me ouvir? Se vira. Você foi o culpado. O que aquela pessoa não precisa ouvir naquele momento é que ela é culpada, porque ela já sabe que ela é culpada. Então ela precisa o quê? De ajuda. Então nós temos que saber respeitar o sofrimento do outro, os problemas do outro. Assim nós vamos poder ajudar. Serenidade às provocações. Então aí volto naquela situação lá do trabalho, que tem as provocações daqueles colegas que são inconvenientes, que fazem brincadeiras desagradáveis, ou aqueles que realmente provocam porque estão a fim de conquistar o seu posto, o seu lugar. Mas é aí que a gente deve ter serenidade. Por quê? Nós temos que pensar assim, essas pessoas são instrumentos que Deus colocou no meu caminho para que eu pudesse exercer a paciência, para que eu pudesse conseguir ter a paciência que tanto Jesus pede, que tanto é necessário. Então, ter a serenidade e agir de uma forma diferente, sem se exaltar, sem se prejudicar.
Porque quando a gente se exalta, a gente acaba se prejudicando, mesmo tendo razão. Aí coloca mais, tolerância para com as ideias alheias. Muitas pessoas não querem ouvir a ideia do outro, porque a ideia do outro é muito falha, é muito ruim, não é boa. Mas onde precisa ver essa tolerância, precisa ouvir. É a mesma coisa, ouvir aquele que fala. Então, se a pessoa chega com uma ideia, vamos ouvir essa ideia. Se ela não é boa, aos poucos nós vamos conseguir, de uma forma delicada, nós vamos conseguir mostrar que essa ideia não é boa e ajudar aquela pessoa a encontrar uma ideia melhor. Agora, se a gente não escuta, a gente já afasta a pessoa, qual é a caridade? Qual é a ajuda que nós demos? E ainda continua, gentileza na rua. Então, nós saímos de casa, vamos para o trabalho. Nós encontramos com muitas pessoas, mas muitas vezes nem sabemos quem vimos, porque estamos tão preocupados com o pensamento longe, pensando no que tem que fazer quando chegar no trabalho, ou o que tem que fazer quando chegar em casa, né? Ou pensando em alguma coisa que aconteceu no trabalho, ou pensando em alguma coisa que não está bem lá em casa. Então a gente acaba não percebendo toda aquela movimentação ao nosso redor e perdendo as oportunidades de ser gentil com as pessoas, de dar um sorriso, de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Então acabamos deixando de fazer essas pequeninas atos, muitas vezes porque estamos ali com o rosto enfiado no celular, ao invés de olhar para as pessoas, estamos olhando para um pedacinho de matéria, né? Uma coisa material, embora tem rostos ali, mas não são aqueles rostos que estão próximos de nós, que realmente pudéssemos fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa. E aí ele termina assim: em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem paciência, né? É aquilo que falei lá em cima com a explicação do nosso dicionário, né? Fazer a prática da caridade, que é o amor ao próximo, com equilíbrio, com tolerância e com persistência. E aí, no Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão, 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí lá está assim a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, aquilo que Emmanuel coloca lá em cima, que ele já salientou lá em cima o que a gente precisa fazer. Ajudar a todo mundo, precisamos ter compaixão, né? Ter entendimento das imperfeições alheias, porque nós também temos as nossas imperfeições, então nós temos que respeitar a imperfeição do outro, o tempo do outro, para que também nós sejamos respeitados por aqueles que são mais elevados que a gente, que têm mais entendimento que nós. E perdão das ofensas, você perdoar, né? Como disse lá no trabalho, perdoar aqueles que estão fazendo brincadeiras inadequadas ou que estão realmente te provocando, perdoar para poder ter paz no seu coração, né? Então, e para realmente fazer a caridade. Então, a caridade não é só uma doação, mas é você doar-se, doar de si para o outro. Então, aí coloca aqui mais um pedacinho da resposta. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Então, abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Então, aqui nós podemos lembrar da passagem do Evangelho que diz: não deixe a vossa mão esquerda ver o que fez a mão direita. Por quê? Quando você doa e procura aplausos, procura se exaltar, procura chamar a atenção para si, essa doação não teve peso, embora ajudou a pessoa, mas também humilhou essa pessoa.
porque você se exaltou fazendo aquela caridade. E não é isso que Jesus pede aqui. Você tem que, olha lá, abrange todas as relações com os nossos semelhantes. É a forma que você fez aquela caridade, como você se sentiu realizando aquela caridade. Então, se você fez com o propósito de chamar atenção, de receber aplausos, de receber elogios, a sua caridade não teve peso. E podemos lembrar também, na outra passagem do Evangelho, do óbolo da viúva, onde Jesus observava as pessoas que chegavam fazendo as suas doações. Então tinha muita gente rica que chegava ali e depositava muito dinheiro, mas de repente chegou uma mulher e depositou uma moedinha, uma coisa tão mínima. E ele chamou os seus discípulos e disse: essa mulher foi a que mais doou aqui hoje. Então aquela doação teve peso, foi a que mais doou. Por quê? Ainda ele explica. Porque aqueles que chegaram, que tinham muito dinheiro, que doaram uma quantia grande, doaram do que não lhe faltava. Tinham para fazer isso. Então doaram aquela parte e tinha muito mais para si próprio. Mas aquela mulher não. Ela doou aquela moedinha que era tudo que ela tinha. Ela doou o pouco que tinha para aquele que não tinha nada. Mas ela encontrou alguma coisa para doar. Então foi de coração, foi com amor. Essa é a verdadeira caridade. É a relação que você tem com aquela pessoa, com aquela doação que você está fazendo. E não só isso, as relações com os nossos semelhantes. Em todo momento, a relação que nós temos com as pessoas em todo momento. Como Emmanuel colocou lá em cima, na família, no trabalho, nas provocações das pessoas. Então, toda aquele relacionamento que nós temos, nós precisamos a caridade. Nós saber, né, chegar no outro, saber entender o outro. Então, tudo isso envolve a caridade e é o que tem peso, né? E dessa forma, se lembrar também, no próprio Evangelho tem aquela passagem, né, dos dois homens que morreram, e só que um tinha muito dinheiro, doava bastante, e o outro era pobre. Mas quando chegou lá em cima, eles tinham lá 2 sacos. Um estava cheio e um tinha tão poucas moedas que dava até para contar o que tinha lá dentro. Então o homem falou assim: esse saco é meu, esse que tem bastante é meu. E o outro ficou quieto. Mas, a hora que colocou na balança aqueles 2 sacos, qual foi a surpresa? Aquele saco que tinha poucas moedas foi o que tinha mais peso. E o outro estava muito leve. E aí mostra a importância de doar-se, a importância desse relacionamento com as pessoas, dessa doação verdadeira, que é a verdadeira caridade. Então, quando você doa de coração aquele alimento, ou você doa de coração o seu ouvido para ouvir, você doa de coração o seu sorriso, o seu bom dia, então isso pesa muito. Porque existem 1000 maneiras de fazer a caridade. Com pensamentos, palavras e ações. Nós podemos pensar naquele que sofre, enviar vibrações, enviar orações. Então nós estamos realizando a caridade de coração para aquele que está precisando. Nós podemos usar as nossas palavras para confortar o coração daquele que sofre, para ajudar no crescimento daquele que precisa aprender, para ajudar o próximo a evoluir. De repente, dar a ele a oportunidade de evoluir até mais do que nós próprios. E as nossas ações, que é o exemplo, é a semente que nós vamos espalhando por aí, né? O exemplo que nós vamos dando, que muitas vezes a gente nem percebe que alguém está nos observando e deseja ser como nós somos.
usa o nosso modo de ser como um espelho para se tornar uma pessoa, pelo menos parecida. Então vamos sempre vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras e as nossas ações, para que sejam boas e que realmente ajudem. E espero ter podido contribuir no entendimento desse texto, desse belíssimo texto, Beneficência e Paciência, né? Fazer a caridade com muita paciência, muito amor no coração, né? E, para terminar, eu encontrei um texto, Convites de Sheila, né? Psicografado por Clayton Levy, e eu vou ler aqui pelo menos parte do texto para vocês, como finalizando a nossa reflexão. O texto tem o nome de Um Pouco Mais. Um pouco mais de paciência e vencerás a contrariedade que te visita. Um pouco mais de compaixão e relevarás o irmão que te agride. Um pouco mais de tolerância e ajudarás o parente difícil que te compartilha os dias. Um pouco mais de perseverança no bem e te reerguerás do erro em que tropeçaste. O processo de autoiluminação é lento, reclamando esforço contínuo, dia a dia, passo a passo. Por isso, vou pular essa parte aqui. Por isso, vence o desânimo e evita a precipitação, tentando sempre um pouco mais de amor, e o amor, crescendo em ti, te responderá com o equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. É isso, meus irmãos. Eu pulei um pedacinho do texto porque eu achei que essa parte é a parte mais que bate muito em cima desse texto maravilhoso que nós aprendemos hoje. Então, desejo a todos uma ótima semana e muita paz no coração, muita luz, e até a próxima, se Deus quiser, com muita alegria.